Olá pessoal, o professor Christian Costa aqui com mais um vídeo sobre o processo de injeção. Hoje eu vou falar sobre o ponto de comutação. Mas antes de continuar, se você ainda não é, se inscreva no canal, clica no gostei, ative as notificações, deixe seu comentário. Assim você vai estar contribuindo com o canal. Certo pessoal? Então, vamos lá então. Como demonstra a figura, comutação é a passagem, é a troca da fase de injeção para a fase de recalque. A gente deve determinar um ponto para que ocorra essa troca, né? Essa troca ela tem que ser uma transição suave da fase de injeção para a fase de recalque. Basicamente, eu vou estar informando para a máquina aonde vai terminar a injeção e aonde vai começar o recalque. Então, isso é comutação, é a troca da fase de injeção para a fase de recalque. Mas e na máquina? Aonde que está esse ponto de comutação? Onde programamos o ponto de comutação? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um painel, de um IHM de uma máquina injetora. Tá, vamos lá então. Nesse exemplo que eu estou trazendo, o curso de dosagem está programado aqui, 55 milímetros. E a injeção vai ocorrer até a posição 8 milímetros. Então, aqui em 8 milímetros eu vou ter a comutação. Vai terminar a injeção, né, com os parâmetros de injeção programados e vai começar o recalque com os seus parâmetros também. Tá? Esse é um exemplo, né, de painel e aonde a gente programa a comutação. Então, repetindo aqui, a injeção vai começar em 55 milímetros. Quando chegar em 8 milímetros, vai terminar a injeção e vai começar o recalque. Existem outras formas de fazer a comutação? Vamos ver nos próximos slides outras opções de fazermos a comutação. Antes de continuar, pessoal, não se esqueçam, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seus comentários com dúvidas, críticas, sugestões de novos vídeos. Eu posso demorar um pouquinho, mas podem ter certeza que eu vou estar respondendo a todos, certo? Então, a comutação, como eu tinha dito anteriormente, ela pode ocorrer de outras formas. Pode ser por posição da rosca, por tempo e por pressão. Pressão hidráulica, pressão no bico ou pressão na cavidade. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. A comutação por posição. Esse é o método demonstrado no exemplo anterior. É quando a troca da fase de injeção para a fase de recalque ocorre quando a rosca plastificadora atinge uma posição pré-determinada. Tá? No exemplo anterior, a posição pré-determinada 8 milímetros. Esse é o método mais utilizado, pois havendo uma dosagem constante de material, haverá sempre a mesma quantidade de material preenchendo a cavidade. Comutação por tempo. A passagem da fase de injeção para a fase de recalque é realizada após o término de um determinado tempo. Mas como assim? A passagem da fase de injeção é realizada após o término de um tempo. Que tempo é esse? Vou mostrar um exemplo. Nesse painel, eu preciso vir aqui, ó, e habilitar a comutação por tempo. Nesse caso, independente da posição, a máquina ela vai começar o recalque após um tempo pré-determinado. Mas que tempo é esse? Tá, aqui no exemplo é esse tempo de 4 segundos. Então, na comutação por tempo, após 4 segundos, que foi o tempo que eu programei na máquina, vai acabar a injeção e vai começar o recalque. É o tempo programado na injeção que vai definir quando acaba a injeção
e quando começa o recalque. A comutação da fase de injeção para a fase de recalque por tempo, ela não é aconselhável, tá, pessoal? Ela é a pior opção de comutação que a gente tem. Mas por quê? Porque esse método ele não leva em consideração, por exemplo, mudanças na viscosidade do polímero, o que pode resultar em grandes variações na qualidade da peça, como dimensão e peso, por exemplo. De todas as comutações possíveis por pressão, a que merece o maior destaque é a comutação por pressão na cavidade. Esse método ele tem sido utilizado com bastante sucesso, pois a comutação ela ocorre quando a pressão no interior da cavidade, dentro do molde, atinge um valor pré-determinado. Dessa forma, a gente vai estar eliminando possíveis variações causadas por mudança de viscosidade do material ou variação na dosagem, por exemplo. A pressão na cavidade, normalmente, ela é feita nas regiões de fim de fluxo do material, né? Aquela última região onde a peça é preenchida, sendo determinada dessa forma um grau de preenchimento da cavidade na fase de injeção e o início da fase de recalque fica mais preciso, né? mais exato, certo? O que dificulta um pouco o uso da comutação por pressão na cavidade é a necessidade de instalação de um sensor para medir essa pressão no interior da cavidade. Então, isso às vezes acaba acarretando aí num investimento muito alto, né? A gente precisa avaliar, né, a relação custo-benefício. Tá, pessoal? Aqui estão as referências bibliográficas que eu usei para estar montando esse material aí para vocês, certo? E é isso, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que se vocês ainda não são inscritos, vão lá, se inscrevam no canal, tenham acesso a esse e muito mais conteúdos sobre o processo de injeção, extrusão, matéria-prima e muito mais. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo e muito obrigado.